Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos para mais um Q&A, né? Para uma entrevista, quais palavras bonitinhas você tem que saber? Cara, depende muito de entrevista, né? Para fintech você tem que saber, sei lá, idempotência, ledger. Se for para uma startup de São Francisco, você tem que falar ortogonal, seed round. Uma entrevista de Node, você vai ter que falar de event loop, de async, sei lá. Varia muito, né? Não tem como eu te dar uma listinha de palavras. Você acha que projetos pessoais são sempre relevantes para o currículo? Sim. Mesmo projetos que resolvem problemas com menor visibilidade ou de nichos muito específicos? Sim, também. Sempre relevantes. Quando você trabalha com outra stack, você volta a ser júnior? Não, você não volta a ser júnior. Na computação é tudo muito parecido, né? Você resolve o problema numa stack, isso vai se traduzir muito facilmente para outra stack. 15 mil CLT mais benefícios ou arriscar gringa, dada a média de salário atual? Cara, de 15 mil CLT, eu acho que eu só iria pra gringa se fosse pra ganhar 25 mil ou mais, provavelmente mais, né? 6 mil dólares acho que seria o chão do que eu estaria procurando. Mas depende muito da sua situação, né? Eu sou uma pessoa que arrisca o máximo humanamente possível, geralmente. Pra mim, não tem dúvida que eu estaria aplicando pra vagas que pagam muito bem. Pra você, não sei, depende do que você quer. Fala um pouco mais sobre a Itália e qual será o próximo rumo. Eu tenho um canal 2, você bota aí Galego 2 no YouTube e volta e meia eu falo sobre esse tipo de coisa. Próximo rumo é mais nômade, acho. Como você acha que o processo de engenharia de software vai mudar com o IA? Cara, você vai ter mais relevância nas outras partes que não são necessariamente escrever código e escovar bit, né? Então, precisa conhecer mais do produto, precisa conhecer mais de arquitetura, precisa entender mais o que é um software bom, né? Ter mais qualidade ali no refino das tarefas e em desenhar soluções. E eu penso que isso até é positivo, na verdade, né? Permite que a gente alcance coisas mais impressionantes. Vai ter vídeo de HFT, game design ou microcontroladores? É, não vai ter, porque eu não trabalho com essas coisas, eu não consigo falar sobre essas coisas. Você considera importante o entendimento de regras de negócio para desenvolver uma aplicação? Sim, considero bastante importante. Sinto que poucas pessoas dão valor a isso. De fato, você tá totalmente certo. Com o cenário internacional do jeito que tá, continua sendo bom pegar vaga na gringa ou ficar no emprego confortável no Brasil? Cara, eu não entendo muito o porquê desse receio tão grande, né? Você tem empresas e empresas na gringa. Se você aplica para uma empresa boa e você passa numa empresa boa, vai ser quase que tão confortável quanto o Brasil, só que com um adicional ali de risco, talvez, instabilidade, mas o Brasil é um país instável. Eu não, sinceramente, não entendo muito qual é o mistério. Você aplica pra uma vaga que paga bem, numa empresa boa, se ela te contratar, você vai. É assim que eu penso. Cenário global, qual stack tem mais vagas? Golang, Python ou TypeScript? Eu acho que em número de vagas deve ser TypeScript, só que número de vagas não quer dizer nada, né? Tipo, se você tem 1 milhão de vagas e 300 milhões de candidatos, ou você tem 100 vagas e 0 candidatos, a linguagem que tem 100 vagas e 0 candidatos tem mais vagas por candidato, saca? E essa eu não sei te dizer qual é. Eu chutaria que possivelmente é Golang, mas não sei também, é um chute. A real é que eu acho que não faz nem muito sentido pensar em qual tem mais vagas, qual tem maior número de vagas. Tem que ver algo que tenha mercado, né? Isso é lógico, é óbvio. Só que é o que você vai ser bom, né? Porque de nada adianta ter 1 trilhão de vagas e você ser péssimo e não conseguir se destacar. Acho que Rust vai se popularizar mais e vale a pena pra quem tá iniciando a estudar essa linguagem. Cara, pra quem tá muito no início, não é a linguagem que eu recomendaria. Eu acho que vai ser... Você vai lidar com muitas dificuldades, vai ter uma curva de aprendizado mais complexa do que em outras linguagens. Rust vai se popularizar mais? Sim, né? Se as tendências dos últimos 5 anos seguirem, sim, Rust continua se popularizando cada vez mais. Se você quer ser dev, vale a pena pegar estágio na área de suporte? Sim, vale a pena pegar estágio em qualquer outra área minimamente correlata, porque é uma possível porta de entrada, né? Tipo, você tem que pensar que um emprego, um estágio não é um casamento. Você entrou, você continua aplicando pra outros até conseguir um melhor. Já trabalhou com desenvolvimento de jogos? Não, e também não pretendo. Eu não acho que é tão divertido quanto as pessoas acham, é muito estresse e não paga tão bem. KDB, Modric ou Kroos? Cara, essa é a pergunta mais difícil de hoje, né? Tipo, qualquer resposta que eu der vai estar certa e vai estar errada ao mesmo tempo. Mas se você olhar a consistência do City na Premier League com o Modric, com o KDB e sem o KDB, eu vou ter que ir de Kevin De Bruyne. Qual tipo de música você ouve no geral quando tá codando? Quando eu tô fazendo código, nenhuma. No geral é mais rock mesmo, vários gêneros de rock. Sairia de uma consultoria pra ganhar menos com maior possibilidade de crescimento? Sim, já fiz isso. Sendo pleno já? Sim, já fiz isso sendo pleno também. Crescimento sempre vale a pena no longo prazo, tá? Tipo, a não ser que o seu horizonte de aposentadoria com o salário atual seja, tipo, 7 anos ou menos, eu acho que focar no crescimento vale mais a pena. Você dá mentoria? Sim, a gente tem agora, a gente tá iniciando, eu e o Sam, meu sócio, um projeto de mentorias. Se você for pleno ou
ou sênior, trabalha com back-end ou full stack. Tem um forms aqui na descrição pra preencher, tá? Pra demonstrar interesse nessa mentoria. A gente não consegue pegar muitas pessoas, então a gente precisa fazer uma pré-seleção, né, de quem que a gente vai conseguir ajudar mais de fato. Se você for júnior, não vale a pena. Tem que ser pleno ou sênior. Se você tiver interesse, preencha aqui o forms aqui embaixo. A gente vai ver se a gente consegue te ajudar, né? Se a gente não conseguir, a gente vai te informar também que não faz sentido pra você. O que acha de Type Theory? Não acho nada, eu nunca estudei isso a fundo, pra falar a real. Programação funcional é produtivo ou só acadêmico? É produtivo sim, tá? Todas as linguagens, quase todas na verdade, têm trazido algo de funcional pra dentro de si, porque percebeu-se no mercado que mutabilidade causa muitos problemas. Quantas vezes você já falhou e se viu no fundo do poço? Cara, não são a mesma pergunta, né? São duas perguntas diferentes. Quantas vezes você falha todo dia. Fundo do poço é uma questão de perspectiva, é totalmente diferente. Seguindo uma lógica de que a IA tomará empregos junior mid-level, o que você acha que acontece com o mercado, oferta, demanda e salários? Se a gente seguir uma economia básica, né, é o seguinte, você tem uma diminuição de junior e mid-level, uma diminuição de necessidade de junior e mid-level, o salário dessas pessoas necessariamente cai, oferta e demanda. Se a gente tem menos junior, menos mid, a gente vai ter menos pessoas se tornando sênior no futuro. Se a gente tem menos pessoas se tornando sênior no futuro e a mesma demanda para sênior, o salário sobe. Economia básica. É isso que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Qual a sua visão sobre programação pro ano que vem? Cara, a pergunta já tá meio pá, né? Porque pro ano que vem, a gente tem que pensar em décadas, né? Não em anos. Com a IA avançando cada vez mais, aquela visão de paga bem pra todo mundo estreitando. Ainda paga muito acima da média. Eu acho que ainda vai continuar pagando muito acima da média. Eu não optaria por outra carreira. Sei lá, essa é a minha visão. O que é realidade e o que é fantasia quando falamos de trabalhar pra gringa? Cara, a realidade vai depender de cada empresa, tá? Eu, na minha carreira, não notei uma diferença tão grande quanto trabalhar pro Brasil em quase nenhum aspecto. O que é realidade? Pra mim foi o salário é muito mais alto, o nível de demanda, o nível de pressão e tal foi similar do que as empresas que eu trabalhei no Brasil. A cultura de trabalho é um pouco diferente, mas nada assustador assim. E as pessoas, várias delas não falam inglês tão bom quanto você espera, porque você tem muitos imigrantes, né? Mas, pô, eu acho que tem que ser desmistificado um pouco. Não é. Cara, não é nada demais. É que nem trabalhar pro Brasil, só que em inglês. Tipo, tem muita empresa que você vai pegar e é péssima e muita empresa que é boa. E todo lugar é assim. Existe um roadmap pra devs brasileiros procurando emprego fora. Tem alguns, né? A gente, inclusive, tem um curso que literalmente chama roadmap pro seu próximo emprego, que a gente fala muito disso, de conseguir emprego fora. O link também tá na descrição em algum lugar. Mas, novamente, eu acho que o pessoal cria uma mistificação muito grande que não tem necessidade. Tipo, é a mesma coisa que procurar emprego pro Brasil, só que você vai fazer tudo em inglês. Pelo menos emprego remoto, né? Emprego que não é remoto, aí você tem uma dificuldade a mais por causa do visto. Qual é do DIT? Isso é um post que eu fiz no LinkedIn, com uma empresa que eu tô fazendo parte agora, tô trabalhando com eles, que vende DIT. Diária por incapacidade de trabalho, né? O que é isso? Se você é PJ, por exemplo, você tem um burnout aí por 45 dias, você ficaria 45 dias sem receber sendo PJ. Compreendido? Compreendido. Tu pode pagar um seguro, que vai te pagar um valor diário, né, pelos dias que você tá incapacitado de trabalhar. É simplesmente isso. Então você pode escolher, eu quero uma diária de R$100, R$200, R$300. Se você ganha 9 mil por mês, você, por exemplo, poderia contratar uma diária de R$300 por dia e a cada dia que você tá incapacitado de trabalhar pelo laudo médico, você ganharia R$300, o que bate exatamente com seus 9 mil por mês que você ganha. Se você ganha 20, você pode assegurar também 9 mil reais, ou enfim, 15 mil, o valor que você quiser. Se você ganha 5, você também pode assegurar os 9 mil, tá? Não depende necessariamente da sua renda. Eu tenho esse projeto como empresa, a gente tem o site Vida Mais Renda, que o link tá aí na descrição. A empresa se chama Vida Ativa, e a gente trabalha com a seguradora Oxy, tá? Se você comprar ali no link na descrição, você vai estar assegurado pela Oxy. É isso, é um produto bem simples, é um produto bem confiável, tem todos os detalhes que você precisa aqui embaixo. Pra quem é PJ, é muito bom, né? Que você consegue assegurar a sua renda, porque, pô, se você ficar doente, se você tiver burnout, você não para de pagar aluguel, você ainda precisa pagar o aluguel, né? Então, pra muitas pessoas, é uma decisão muito inteligente. Essa é a parada do DIT. Quantos anos de XP você parou e falou, putz, é isso mesmo que eu quero pro resto da vida? Nunca. Eu nunca na minha vida falei isso, porque, pô, o resto da vida é muito tempo, né? Eu falei, putz, é isso que eu quero fazer por agora. Por agora tá bom, no próximo horizonte de 2, 3, 5, talvez 10 anos, tá bom, tá bom. Depois a gente vê, depois a gente ajusta no meio do caminho. Tem jogado algo recentemente? Não tenho jogado nada. Build de Strength ou Destreza em Souls-like? Pô, Strength sempre, né? Destreza é paia. O dev que não usa IA pra codar vai desaparecer nos próximos anos? Acho que tende a ser um percentual menor, tá? Tende a ser menos representado. Eu acho que a IA vai sim ser integrada nos nossos fluxos de trabalho, conforme ela tem melhorado bastante. Vale a pena usar a IA para codar? Depende, tarefa simples eu tendo a achar que atualmente tá valendo a pena. Começo a biblioteca da Steam, cara, eu tenho 70 jogos, tá? Mas eu não jogo a maioria deles. Eu tenho, sei lá, CS, Civilization, vários Dark Souls. Tem uns jogos mais indies, não sei, Papers, Please, Ori and the Blind Forest, Hades. Tem bastante jogo bacana, mas o problema não são os jogos, é o tempo, né? Não consigo jogar nada. Trabalhar ganhando mais em sistema legal,
legado ou menos em sistema com tech moderna. Aí o problema tá nos nuances, né? Quanto é mais? Quanto é menos? Como é que a empresa que tem o sistema legado tá estruturada? Como é que a empresa que tem a tecnologia moderna tá estruturada, né? Moderno também não é sinônimo de não ser legado. Não são... Tipo, eu consigo fazer um código hoje mesmo, utilizando a ferramenta mais moderna possível, e ele pode estar legado desde o dia zero. O nuance aí tá nos detalhes. Via de regra, você tem que priorizar o que vai te dar mais crescimento a longo prazo na carreira, que isso vai te dar mais dinheiro a longo prazo e provavelmente é o que você quer. Vamos lá, várias aqui. Quantas vezes por dia você duvida de si mesmo? Cara, atualmente nenhuma. Porque, assim, eu acho que tu percebe com experiência que você vai falhar muitas vezes, você vai acertar muitas vezes. Vamos supor, você vai falhar em 50% das coisas que você tentar. Provavelmente é isso que acontece comigo, tá? Eu provavelmente falho em mais ou menos metade daquilo que eu tento. Se eu já sei disso, o fato de eu confiar em mim mesmo aumenta um pouco a minha taxa de acerto, então eu só confio que sempre vai dar certo. E eu saber que 50% das vezes vai dar errado, pô, dá errado, é vida. O duvidar de si mesmo não produz nada, não é bom, não é útil. Tipo, algumas coisas vão dar erradas, não quer dizer que eu não tenha que acreditar em mim. O maior conselho que você daria pra si mesmo 10 anos atrás? Cara, acho que se importar com a qualidade do que eu faço. Acho que esse é o maior conselho. Se tivesse que comer algo pelo resto da vida, o que seria? Muita gente responde com a comida favorita da pessoa, né? Mas eu não acho que esse é o caminho. Acho que o caminho é aquilo que enjoa menos. Aquilo que enjoa menos é aquilo que eu mais comi na vida, que é o que todo brasileiro mais comeu na vida, que é arroz, feijão e algum tipo de proteína. Qual a sua rotina que você mais gosta, qual você menos gosta? Não entendi muito bem a pergunta. A minha rotina ela é a mesma quase todos os dias. Pô, sei lá, não sei responder isso. Top 3 filmes e por quê? Eu gosto muito do Grand Budapest. Eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas, eu gosto muito de A Viagem de Chihiro. Também gosto muito de Clube da Luta, né? Mas Clube da Luta eu via mais quando eu era adolescente. É porque assim, eu gosto de filme muito fantasioso que a vida real eu já tô vivendo ela, saca? Eu gosto de um bagulho totalmente nonsense. Tem uma série chamada Over the Garden Wall, fantástico. Quais as melhores praias de Floripa? Campeche, talvez. A Lagoinha do Norte é legal. Lagoinha do Norte é bem legal, na real, bem underrated. Mas, tipo, sei lá, Jurerê é meio pai, Canasvieiras é meio pai também, não tem muita graça. Daniela é muito calma. Eu gosto das que tem água um pouco mais fria, com o mar mais aberto, geralmente água mais limpa também. Barra da Lagoa. Na real, Barra da Lagoa é melhor. Ponto. A resposta é Barra da Lagoa. Melhores praias da Itália que você já foi. Qualquer uma na Sardenha. Literalmente qualquer uma na Sardenha. Como manter o foco. É muito longo pra eu responder num vídeo, mas você tira todas as distrações, você medita e você trabalha e ponto. Não sei. Como tá sendo a vida de CTO? Eu tô usando boné porque eu tô perdendo todos os meus cabelos. E, por fim, mais importante, como ter um controle melhor do tempo. Tendo poucas prioridades, né? Prioridade, eu vou chutar aqui. Eu acho que vem de a priori, né? Aquilo que você faz primeiro. Então, prioridade é aquela coisa que tu faz primeiro. Se você tem 20 prioridades, não tem como todas elas virem primeiro. Então, você tem que ter poucas prioridades. Você tem que estar o mais engajado possível, o mais animado possível no processo de executar essas prioridades. Esse costuma ser o caminho mais fácil para ter um bom controle do tempo, tá? Por exemplo, se eu sentar na frente do videogame, eu não tenho problema nenhum em jogar Dark Souls por 45 horas consecutivas. A ideia é que as suas prioridades tenham uma sensação parecida com essa. Se eu acho que o C Sharp vai estar entre as top 3 linguagens de back-end algum dia, não, acho que não. Se você olhar historicamente, né, as linguagens elas têm um pico e depois um declínio lento, geralmente, essa é a estrutura. Se o C Sharp não tá nos top 3 atualmente, eu acho que nunca vai estar nos top 3, tá? E não é nenhum mérito ou demérito da linguagem. É só porque outras linguagens mais novas vão surgindo, tomando aquele lugar de destaque e caindo e sendo substituída por outras linguagens ainda mais novas. Contribuir para open source dá vantagem na hora do processo seletivo? Dá vantagem na hora de processo seletivo sim. Em alguns, né? Alguns se importam com isso, alguns não. Tu sente que faz te crescer, que mais te faz crescer dentro das empresas? Pô, comunicação, tá? Comunicação muito boa, você mostrar o que você faz, você comunicar claramente o valor daquilo que você faz, você participar de reuniões, né? Quem não é visto não é lembrado. Você tem que jogar o jogo, infelizmente. Internet não existe mais, trabalharia com o quê? Nossa, eu não faço a menor das menores ideias. Provavelmente eu ia empreender em algum tipo de negócio bem boring, assim, tipo, empresa de instalação de ar-condicionado, de encanamento, algo que seja relativamente simples e que eu ache que eu vá conseguir otimizar bem. Qual o sistema de agentes de IA mais complexo você já construiu? Eu nunca construí um sistema de agentes de IA muito complexo. Já trabalhei com RAG, a gente construiu um RAG e foi isso. O quanto deixar jogos de lado impactou positivamente na sua vida? Acho que se continuasse jogando LoL ou outros jogos, estaria diferente hoje? Cara, a questão não é jogar jogos ou não. A questão é uma quantidade de tempo mesmo, né? Pra você ser muito bom em League of Legends, isso demanda, pô, pelo menos umas 20 horas por semana. O que você vai estar fazendo ao invés de jogar League of Legends com 20 horas por semana? Se tu substituir LoL por TikTok, a tua vida é efetivamente igual, não vai mudar nada, vai até ficar pior, na verdade. Não tem a ver com jogos
jogos ou não jogos. Tem a ver com o quanto de tempo e dedicação você dedica pras coisas que importam mais. Eu até acho, na verdade, que jogar videogame é bom. Eu acho que faz bem pro seu cérebro jogar videogame. Pelo menos pra mim, eu acredito que fez ao longo da minha vida. Um certo equilíbrio ali. O problema é que quando as pessoas jogam jogos competitivos, elas geralmente descompensam o negócio. Ou MMO. Viram um dreno de tempo absurdamente gigante. Tipo assim, o cara que joga 20 horas de League of Legends na semana, e eu conheço gente que jogava muito mais do que isso. Cara, você poderia dedicar, tipo assim, 4 horas pra jogar tênis, 4 horas pra ler livros, 4 horas pra escrever um livro, 4 horas pra aprender uma língua nova, e ainda sobram 4 horas. É muito tempo, cara. 20 horas é muito, muito, muito tempo. Tipo, o meu canal do YouTube desde o início provavelmente me tomou menos do que 20 horas na semana, se você pegar a média. Entendeu o quão absurdo é isso?